Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repouso lá no céu eternamente, e viva eu cá na terra sempre triste. Assim, nós estamos iniciando o Prosa e Cuia com essa estrofe maravilhosa de Camões. A nossa proposta de hoje no Prosa e Cuia é falarmos um pouco sobre alma e sobre espírito. E ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, o Dr. Wesley Caldeira, advogado de renome, militante aqui no Espiritismo de Montes Claros, palestrante de mão cheia aqui na nossa região. Então vamos conversar, mas antes eu quero dar as boas-vindas, Dr. Wesley, por ter aceitado também os nossos agradecimentos, por você ter aceitado o nosso convite, a sua boa vontade de deixar seus afazeres. Você trabalha na Procuradoria, eu imagino o que não tem de processo lá. Na Procuradoria Pública, né? A Defensoria Pública. Defensoria Pública, né? Eu até conversando com o Vanderlina, falou comigo, olha, se você conseguir um minuto com ele, porque a agenda do homem é complicada, né? Mas nós queremos te agradecer desde o início e vamos bater um papo sobre esse controvertido assunto, essa diferença entre alma e espírito. Veja que nesse poema, parte do poema que nós falamos, do Luiz Vaz de Camões, em que fala, alma minha gentil que te partisse, repousa lá no céu. Esse conceito de céu, conceito holístico de céu, seria a alma que está no céu, seria o espírito que está no céu? E surge a primeira indagação, alma e espírito é a mesma coisa? Olá a todos, muito obrigado pelo convite, Giovanni. Votos de paz. A nossa visão religiosa tradicional simplificou muito os conceitos espirituais que vieram da antiguidade. Na antiguidade grega, nós tínhamos palavras específicas para fenômenos específicos. Então se dizia que morre o soma, o corpo. E desprende-se do soma a psique, a alma. E essa alma tem uma aparência, um eidelon. Então nós temos alma, espírito e um corpo que reveste o espírito, que os gregos chamavam de eidelon e o espiritismo chamou mais tarde de perispírito. Então, do passado simplificado, ficou a ideia de que alma e espírito seria a mesma coisa. Mas a alma é a condição do espírito na vida terrestre, encarnado. E a condição de ser liberto do corpo é o que se chama de espírito. Então, melhor dizer, para nós que estamos no corpo, a alma de Giovanni, a alma de Wesley, para aquele que está fora do corpo, desencarnado, na linguagem espírita, o espírito de Wesley, o espírito de Giovanni. Muito bem. Ô Wesley, eu vou te chamar, eu vou dispensar essas formalidades do doutor, não obstante respeitar o título que você merecidamente o ostenta. Dante, na Divina Comédia, ele compara a alma como uma moeda de ouro que, uma vez caindo na lama, se lavada, voltará à sua condição anterior, voltará a ser moeda de ouro. À luz do Espiritismo, tem fundamento, tem consistência essa informação? Essa imagem de Dante Alighieri, a Divina Comédia, está baseada num texto de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 15. Esse capítulo da carta de Paulo aos Coríntios estuda a ressurreição de Jesus. E a carta aos Coríntios é curiosa, porque quem a lê percebe que os coríntios, gregos antigos, enviaram perguntas a Paulo, dúvidas. E aí, no capítulo 15, ele responde
a pergunta seguinte dos coríntios: como é a ressurreição? Como voltam os espíritos? Como voltam os mortos? Com que corpo? Então, quando Dante fala que aqui nós temos uma moeda de ouro, mas encoberta de imperfeições, sujidades, elementos da matéria, e que voltando para o mundo dos espíritos voltaria gloriosa, límpida, o ouro puro, Paulo usa outras expressões menos artísticas, mas fala disso na carta aos Coríntios. Ele diz que semeia-se no corpo material e ressuscita-se no corpo espiritual. Então a ideia de corpo espiritual é o que Dante quis transmitir com a ideia de ouro reluzente, rebrilhante, limpo outra vez. Nós semeamos experiências no corpo natural, como está na Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, e ressuscitamos num corpo espiritual. É curioso nesse texto de Paulo que ele comenta assim: nós trouxemos um corpo do homem terrestre e traremos na vida espiritual o corpo do homem celeste, separando que há um corpo que reveste a alma na terra, material, e também já anunciando que existe um corpo que reveste o espírito na vida espiritual. Entendi. Em Pentecostes, a alma do homem foi religada à centelha divina. Somos, então, instrumento encarnados da divindade? Você concorda com isso? A Bíblia é uma coleção de livros, nós sabemos. Muitos autores. Hermann Bahrdt, hoje, é um dos maiores especialistas em Bíblia no planeta. Ele diz que há mais de 100 mil incorreções na Bíblia. Quer dizer que a Bíblia está errada? Não. Imagine uma placa indicando Pirapora, nossa cidade vizinha. Escrevendo Porapora. Ao pegar aquela BR, todo mundo sabe, quis dizer Pirapora, mas houve um equívoco aqui no registro. Então a Bíblia sempre dá o sentido verdadeiro e correto para Deus. Sempre aponta o caminho para Deus. Mas os homens que trouxeram as ideias inspiradas pela divindade cometeram equívocos. Então nós não somos uma centelha de Deus. Nós somos criação de Deus. Na visão dos espíritos e dos espíritas, há 3 elementos gerais na criação: o corpo, a matéria, o espírito e um outro tipo de elemento que intermedia as relações da matéria com o espírito, do espírito com a matéria. Porque o espírito é algo, mas não é de ordem material. Como fazer contato, como acionar engrenagens no mundo material? Então, há esse outro elemento, que são energias espirituais, fluidos espirituais, que fazem a comunicação de um com o outro. Positivo. Faremos uma breve pausa para atender os nossos comerciais. Voltaremos em seguida. Espere por nós.